Os irmãos abrem Hebreus, capítulo 5. Em nome de Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos aqui mais um dia e aproveitando a oportunidade, né, irmãos, para orarmos juntamente, né? A palavra diz para orarmos, né, no nosso quarto, sozinhos, mas também a palavra fala para orarmos juntos, né? A igreja, logo que se inicia, nos ensina muito sobre isso. Mas aqui eu estava pensando hoje, meditando nesse texto, Hebreus capítulo 5, versículo 7 vai dizer assim, irmãos. Aqui vai falar de Jesus quando ele se fez carne, né? Quando ele habitou entre nós, nos últimos dias da sua vida. Tem esse relato aqui em Hebreus 5, versículo 7, diz assim: o qual, Jesus, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, ele foi ouvido quanto ao que? Então Jesus, quando teve na carne, quando ele se fez carne, ele precisou o quê? Clamar, chorar, orar, suplicar. Por quê? Porque havia um inimigo chamado morte. A morte poderia agarrar Jesus, né, irmãos, digamos assim, e prendê-lo depois que ele morresse. Mas a palavra diz que ele foi ouvido quanto ao que temia. E temer, né, irmãos, temer aqui é uma palavra que fala como se houvesse uma preocupação, digamos assim, né? Jesus clamou e orou lá no Getsemane, quando ele disse: se possível for, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Então Jesus orou, né? E apesar de a sua carne estar perturbada, né, a alma dele está perturbada, aflita, triste, mesmo assim ele escolheu o quê? Obedecer. E foi até o fim, né, irmãos? Ele perseverou. Então, mesmo no meio de tanto sofrimento que Jesus estava ali no Getsemane, né, faltava pouco tempo para ele ser preso, para ser morto, para ser julgado, para ser crucificado, para apanhar. Ao passar por tudo isso, então Jesus ele entra em clamor e pede, né, ajuda ao Pai, e o Pai o sustenta e o ajuda, né? Então aquilo que ele temia, né, irmãos, não venceu ele. A perturbação que Jesus estava tendo naquele momento, que ele mesmo fala lá em João 12, a alma dele estava perturbada até a morte, aquela perturbação, aquela aflição, aquela tribulação não pôde vencê-lo. Por quê? Porque ele orou, porque ele buscou a Deus. Então buscar a Deus é fundamental, irmãos. Por quê? Porque Jesus falou em João 16:33 que no mundo teríamos o quê? Aflição, perturbação. O que teríamos nesse mundo aqui seriam momentos difíceis. Então há momentos de paz, mas há muito mais momentos de luta e tribulação. Então, qual é o que nós devemos fazer? Buscar a Deus em oração. Buscar a Deus como Jesus também fez. E ele foi ouvido. Por que ele foi ouvido? Porque ele entregou totalmente a Deus. Aí no versículo 9, o que está escrito, irmãos? Todos juntos, como é que diz? Perdão, versículo 8. Ainda... Então Jesus, na carne, né, quando ele se fez homem, ele aprendeu o quê? A obediência. Quer dizer que ele era desobediente? Lógico que não. Aqui está dizendo que, no versículo 7, está explicando, está falando que o sofrimento que veio sobre ele, aperfeiçoou ele mais ainda. Se ele era perfeito, então ele foi mais ainda aperfeiçoado. Porque nesse mundo, ele aprendeu a obedecer no meio da aflição. Então a obediência é uma coisa, irmão, que tem que se aprender. Então obedecer é uma coisa que se aprende. Aprender a obedecer. Jesus, sendo o Filho unigênito do Pai, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele teve que aprender. Por que ele teve que aprender a obedecer? Porque Jesus, ele nunca tinha vindo nesse mundo, ele nunca tinha se feito carne.
Então, quando ele se fez carne, ele teve que aprender. Ele teve que aprender a andar debaixo desse sol, chuva, necessidades fisiológicas. Ele teve necessidade de ter que andar a pé. Ele teve necessidade de sofrer injúrias, maltratos. E ele foi aprendendo o quê? A como lidar com tudo isso. Então ele aprendeu mais ainda o que ele já tinha por ser Deus, mas em carne humana ele jamais havia sofrido o que ele sofreu. Então aquilo que Jesus aprendeu quando ele veio em carne, ele não sabia como é que era aquilo. Mas quando ele veio em carne, então ele pôde sentir o impacto que era viver nesse corpo humano e viver no meio de afrontas e viver no meio de tantos pecados sem se sujar, sem pecar. Então ele teve que aprender no padecimento. Olha o que está escrito. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que? Então padecer, sofrimento, nos ensina também a obedecer. Porque é no sofrimento, irmãos, que nós temos que aprender a seguir em frente. Porque lá em Tiago, abre em Tiago capítulo 1. Então Jesus, ele obedeceu quando esteve nesse mundo. Então quando Jesus estava cansado, quando Jesus estava em aflição, em luta, quando Jesus estava com fome lá no deserto, ele aprendeu a obediência. Ele não cedeu ao diabo. Ele não transformou a pedra em pão. Quando os homens disseram para ele fazer algumas coisas, ele disse, não vou fazer nada disso, não. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus, irmãos, ele foi aprendendo a obedecer no meio do sofrimento, no meio do padecimento. Então, aqui em Tiago 1, versículo 6, diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, ou inconstante, né? É inconstante em todos os seus? O homem de coração dobre, né? Em outro texto, lá em Tiago mesmo, lá, Tiago 4 vai falar que é um coração duplo ânimo. E outras traduções, vacilante. Então, o que é um homem de coração dobre? É duplo ânimo. O homem de coração de duplo ânimo, ele é o quê? Ele é o quê, irmãos? Inconstante aonde? Todos os seus caminhos. Então, Jesus era inconstante? Não. Jesus, mesmo se ele tivesse bem, ou se ele estivesse passando alguma luta, ele não era inconstante. Mas ele era firme e constante, que é diferente. É diferente do que você pode ver hoje em dia nas pessoas. Porque se as pessoas se elas padecem, veja, nós lemos que Jesus aprendeu a obediência naquilo que padeceu. Então não é obediência quando tudo está bem. Quando tudo está bem, não é uma obediência, é uma conveniência. A pessoa está bem, então ela vai continuando. Por quê? Porque está tudo bem. Agora, quando está mal, é ali que aprendemos a obedecer a Deus mesmo. É na hora da tribulação que nós vamos escolher, vamos obedecer ou não vamos obedecer. Então, quando nós obedecemos a Deus mesmo na aflição, isso mostra claramente, né, que nós estamos tendo fé no coração. Porque, vamos ler de novo, versículo 6, irmãos, 6, 7, 8, 1, 2, 3, todos juntos. Peça, porém, com fé, não, porque o que duvida é semelhante à onda, que é o quê? Levada pelo vento e lançada de uma parte para... O que significa isso, irmãos? Quem é que é levado de um lado para o outro? O que significa isso? A onda do mar é assim, não é?
O vento sopra, aí a onda vai para um lado. Se o vento sopra mais forte, a onda ela se torna mais alta. O ser humano, ele é como uma onda do mar. O ser humano é assim. Ou seja, emocionalmente, o ser humano ele é instável. Uma hora ele está bem, outra hora ele está mal. O ser humano assim é um ser humano que tem pouquíssima fé ou não tem fé nenhuma. Então Jesus ele aprendeu a obedecer pelo aquilo que ele padeceu. Então quando a gente padece, se nós formos pessoas emocionais, a gente não consegue obedecer. Por quê? Porque a emoção toma conta da obediência. Então, quando uma pessoa ela sofre um impacto muito forte, uma luta, uma aflição, ela começa a não obedecer mais a Deus. Ela só vai obedecer se tudo correr bem para ela, se tudo der certo. Se as coisas forem bem para ela, então ela consegue obedecer. Por quê? Porque ela não é uma pessoa que tem fé, é uma pessoa como uma onda do mar, que é levada de um lado para o outro. Se está bem, então eu vou ser levado para o bem. Se estiver mal, eu vou ser levado pelo desânimo, eu vou ser levado pela tristeza, eu vou ser levado pela angústia. Então a pessoa ela é inconstante em todos os seus caminhos. Nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para ter fé, e a nossa fé ela tem que estar firmada e fundada em Jesus Cristo. Então Jesus aprendeu a obedecer naquilo que padeceu. Então padecimento é uma coisa que vai acontecer na nossa vida, a gente não tem como escapar. A gente só não sabe que tipo de padecimento que vai ser, mas ele vai vir. Mas quando ele vier, esse padecimento não pode encontrar na nossa vida um homem e uma mulher inconstante, que é um homem e uma mulher que não tem fé. Porque a fé, irmãos, a obediência é fruto de um coração cheio de fé. Um coração que não tem fé, não existe obediência. Só obedece aqueles que têm fé no coração. Só obedece aqueles que conseguem ter fé no seu coração. Toda pessoa que é desobediente é porque a sua fé não tem mais ou é pouca. Por ser pouca a fé no coração, então a pessoa ela não consegue mais obedecer. Ela não tem constância nos seus caminhos. Ela é inconstante. Por que ela é inconstante? É que o texto vai dizer, vamos ler de novo. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida, ou seja, o coração dele uma hora crê, outra hora não crê, é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre ou de duplo ânimo é inconstante. Aonde? Em todos os seus caminhos. Então, irmãos, nós temos que entender que, às vezes, ou melhor, o Evangelho nos ensina o quê? A obedecer, a praticar. Jesus falou, está em mim e eu em vós, para que eu dê fruto. Né? Se eu não estiver ligado em Jesus, eu consigo dar frutos? Eu não consigo. Então, é impossível, né, irmãos, eu alcançar alguma coisa de Deus se eu apenas praticar algumas vezes. É impossível a nossa vida dar certo se eu pratico às vezes a palavra de Deus. Então eu não posso praticar a palavra de Deus e lembrar de Deus só de domingo em domingo, ou de 15 em 15 dias, ou sei lá, quanto tempo as pessoas talvez pensem em Deus, lembrem-se de Deus. As pessoas pensam em orar, ou pensam em ler a palavra, ou pensam em alguma coisa em relação a Deus, talvez no domingo, ou de 15 em 15 dias. Então isso demonstra um coração inconstante. Então praticar a palavra às vezes, isso não vai levar a pessoa para o céu. Mas torna ela o quê? Torna ela inconstante em todos os seus caminhos. Vamos ver aqui de novo, irmãos. Esse versículo é bem importante. Versículo 8, novamente. Como é que diz aí? 1, 2, 3. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Todos os seus caminhos. Então, quando você vê uma pessoa inconstante, é porque a fé no coração dela é pouca ou está misturado com a incredulidade.
E está uma batalha muitas vezes lá dentro da pessoa. Ela é inconstante. Por quê? Porque ela não conseguiu se firmar nem se alicerçar onde? Na pessoa de Jesus. Então veja só, irmãos, recapitulando. Cristo aprendeu a obediência no que padeceu. Nós vamos padecer. Quando vier o padecimento, seja ele de onde vier e como vier, nós temos que aprender, mesmo sofrendo, a obedecer. Se eu escolho obedecer só se eu estiver feliz e alegre, então isso mostra que eu sou uma pessoa inconstante. Eu tenho que obedecer mesmo que eu esteja sofrendo, mesmo que eu esteja com dor, mesmo que eu esteja aflito. Eu tenho que seguir obedecendo. Eu tenho que seguir buscando a Deus, eu tenho que buscar continuar tendo comunhão com os irmãos, eu tenho que continuar orando, lendo a palavra, eu tenho que continuar sendo aquilo que eu decidi ser um dia, que é servir a Deus. Eu tenho que permanecer firme na confissão, aqui como diz em Hebreus 10. Vamos terminar aqui, ó. Só voltar aí, antes de Tiago, né? Já Hebreus, do ladinho, Hebreus 10. Então, irmão, uma fé inconstante é uma fé que não vai dar fruto, porque ela é inconstante. Jesus falou assim, irmão, quem não estiver em mim, sem mim nada podereis fazer. Então você imagine só, irmão, se eu só toco em Jesus de domingo a domingo. Só vou lembrar de Jesus domingo que vem, que é o culto. Ou só vou lembrar de Jesus daqui a 15 dias. Então eu só vou tocar em Jesus que dia? Só nesse dia. Se no resto da semana eu não lembro de Jesus, eu não lembro da palavra, não lembro de nada, eu não estou ligado nele. Eu estou ligado em outras coisas, mas não em Cristo. Então não vai gerar fruto. Por quê? Porque a fé é inconstante. É uma fé que surge de uma forma emocional. Então a fé em Jesus não é emocional, é um firme propósito no seu coração. O que é a fé verdadeira? Aqui em Hebreus 10, versículo 23, diz assim, ó, retenhamos firmes o quê? A confissão. O que é a confissão? É a nossa fé. A confissão da nossa esperança, porque fiel é o quê? Então, aqueles que não são inconstantes, é aqueles que retêm firme o quê? A confissão. Então, buscar a Deus, seja aqui ou os irmãos que estão online ali, eles às vezes os irmãos moram longe, né? Então, os irmãos, mas mesmo morando longe, você tem que buscar com constância. Tem que servir a Deus, não só quando nós entramos aqui, mas servir a Deus todos os dias e sempre. Então, essa firmeza, essa constância, irmãos, é uma coisa que precisa ser exercitada. Exercitada. Por quê? Senão nós vamos nos tornar cristãos muito mais emocionais do que cristãos realmente que têm fé firmada em Jesus. Então não podemos ser como ondas do mar, levada de um lado e para o outro. Se está tudo bem, então eu estou com a fé lá em cima. Se está tudo mal, minha fé está lá embaixo. Se eu não estiver bem, então não vou abraçar, não vou amar nenhum irmão, não vou para a igreja, eu vou entrar dentro de uma caverna e ficar lá dentro. Não, isso é uma fé inconstante. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. Está chovendo canivete, o pau está quebrando, seu menino está se manifestando, e você vai fazer o quê? Você vai perseverar. Eu fui chamado para pregar a palavra, então você vai pregar a palavra. O Cláudio foi chamado para louvar, vai louvar. O irmão foi chamado para fazer a obra, o irmão foi chamado aqui para fazer o chá. Né? Chazinho é bom, né, irmão? Mas o que eu estou querendo dizer é o quê? O que Deus impulsiona no seu coração para fazer, você não pode deixar de fazer. Às vezes vem uma aflição e às vezes a pessoa desanima. Ela não quer mais fazer aquilo. Ela não quer mais perseverar. Por quê? Porque se sentiu entristecido ou não se sentiu valorizado e por aí vai. Mas servir a Deus é fundamental para a nossa vida. Irmão. Perseverar nos cultos, na oração, na leitura da palavra, na comunhão dos santos. Não pode ser pouca coisa que tem que nos tirar da presença. Não pode, e nem muita. Aliás, nada pode nos tirar da presença. Mas se eu tiver uma fé inconstante, então não precisa de muita coisa para me tirar da presença de Deus. É pouca coisa que me tira da presença de Deus. Então, irmãos, nós precisamos fortalecer cada vez mais nossas vidas. Para quê? Para sermos cada dia mais firmes. Eu falei que era o último versículo, né, irmãos? Mas eu estava de dedo cruzado esse tempo todinho. Vai para... Agora é de verdade, irmão. É 1 Coríntios 15. Vamos terminar aqui.
Eu lembrei do versículo, a gente não pode deixar passar batido esse versículo. 1 Coríntios 15, versículo 38. Então, irmão, vocês lembram lá de Marcos 14, quando o apóstolo Pedro estava andando sobre a água? Marcos ou é Mateus? Não lembro, acho que é Mateus. Mateus 14, onde Pedro estava andando, Jesus falou assim, Pedro falou, Jesus, se és tu mesmo, deixa eu ir contigo. Jesus falou, vem, anda sobre a água aí. E ele foi. Quando bateu o vento, o que aconteceu com ele? Ele sentiu o vento. O que aconteceu com ele? Começou a afundar. Por quê? A fé dele era inconstante. Naquele momento ali era inconstante ainda. Você imagina, andando sobre o mar, bate um vento. Até parece que não estava soprando o vento, já estava soprando o vento. Só que o diabo com certeza mandou um vento mais forte lá e ele sentiu aquilo ali. E ele começou a afundar. Mas Jesus está lá, né, irmão? Para estender a mão. 1 Coríntios 15, versículo 58, irmãos. Como é que diz aí? 1, 2, 3. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. 1, 2, 3, irmãos. Como é que diz aí? Então pronto, irmão, tem que ser firme e constante. Aonde? Na obra do Senhor. Porque é Ele que vai recompensar. Então você não pode desanimar, você não pode olhar para a direita, não pode olhar para a esquerda, não pode olhar para trás. Você tem que olhar para Jesus e continuar firme e constante na obra do Senhor. Firme e constante na obra do Senhor. Por quê? Imagine um campo. Você vai lá e planta alguma coisa lá na sua casa. Se você não rega, se você não ora, se você não cuida, o que acontece? Aquilo morre. Então não é só lançar semente. A palavra diz, um planta e outro rega. Ou seja, a obra tem que ser firme e constante todos os dias da nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar? Agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Em nome